Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, homens bíblicos, mais uma live para nós nessa manhã abençoada, manhã de quinta-feira, treinando homens comuns para se tornarem homens bíblicos. Estamos firmes e fortes nesse empenho, nessa tarefa, nessa grande missão a qual o Senhor nos deu. Uma manhã muito alegre, uma manhã muito feliz, muito bom ter você aqui comigo nessa manhã, alegria de poder ter você nessa manhã aqui para podermos juntos compartilhar uma porção da palavra de Deus a respeito de homens bíblicos, masculinidade bíblica, família tradicional e coisas das quais nós temos nos treinado, nos capacitado a cada dia mais. Pessoal, que alegria é ter você aqui, você que está ao vivo, seja muito bem-vindo, você que vai assistir essa live depois, seja muito bem-vindo também. Hoje eu anunciei na terça-feira que eu estaria falando sobre homens que usam o termo prefiro separar do que resolver problemas. Prefiro separar do que resolver problemas. Prefiro separar do que ter que dialogar, do que ter que aguentar, do que ter que conversar, do que ter que fazer, do que ter que mudar. E nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Amanhã de muita alegria. Deixa eu só mandar o link aqui para o grupo de mentoria que não tem. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Fica ligado comigo aí, marca. Tosse. Louvado seja Deus. Coisa boa ter você aqui. Compartilhe essa live com alguém aí, marque alguém. Tenho certeza que serão abençoados pelo Senhor. Gente, na terça-feira eu falei sobre o que está acontecendo com o mundo masculino, né? Anunciei na segunda-feira sobre uma live, atenção para vir, o pessoal veio, assistiu, e eu ando preocupado com o que está acontecendo mesmo com o mundo masculino, com a falta de interesse por saber dos papéis. Eu estou falando do mundo masculino cristão, e quando eu vejo esse mundo masculino cristão tomando rumos mais mundanos, mais pagãos, vamos dizer assim, do que cristãos mesmo, bíblicos, eu fico preocupado. Fico muito preocupado porque há uma certa expectativa por nós que somos cristãos, porque nós zelamos pelos princípios morais, zelamos pelos princípios da palavra de Deus. E isso é muito bom, isso é muito interessante, isso gera na nossa vida um senso de responsabilidade, um senso de dever cumprido quando nós zelamos pela palavra de Deus, por cumprir a palavra de Deus. Quando eu zelo por cumprir a palavra de Deus, eu estou sendo um homem bíblico. Quando eu cumpro a palavra de Deus, aprendo da palavra de Deus, eu estou sendo um homem bíblico. E a palavra de Deus, em todos os seus temáticos, em toda a sua maneira de tratar histórias, sua maneira de tratar a vida, ela sempre traz uma direção para a vida do homem, da mulher, da família. A Bíblia é um livro de direções. Se você for notar, toda a Bíblia ela está cheia de instruções da parte de Deus para instruir o homem como o homem deve andar. Muitas pessoas vivem atrás de profecias, de revelações, atrás de tantas coisas, mas a palavra de Deus está na mão dela, está na boca dela, está na mente dela, está acessível a ela para que ela possa buscar. Então, existem homens, e quando eu falo de homens, eu estou me referindo a mulheres também, que têm dificuldade de resolver os seus problemas, têm dificuldade de ouvir a respeito dos seus defeitos, tem dificuldade de ouvir a respeito das suas dificuldades, né? De relacionar a respeito de algum trauma, a respeito de alguma, vamos dizer assim, herança que nós herdamos de comportamento na nossa vida, de familiares. E isso é muito triste, isso é muito danoso a um relacionamento. Toda pessoa que tem dificuldade de resolver os seus traumas tem dificuldade de se relacionar. E existem homens que têm traumas na sua infância, trauma com pai, trauma com mãe, trauma com tio, trauma com vó. Existem pessoas que têm traumas. E esses traumas, eles geram na vida de muitos homens uma tristeza a respeito de se relacionar com a esposa, com filhos, no trabalho, na igreja. Todo homem que você vê que tem dificuldade de se relacionar é um homem que tem um trauma guardado dentro de si. Todo homem que tem dificuldade de se abrir é um homem que teve dificuldade porque de repente ele se abriu em alguma época da sua vida e alguém o traiu, alguém falou um segredo revelado, e isso é difícil.
E isso vai trancando a vida de homens. Eu atendo, converso com homens que são trancados. Você tenta arrancar alguma coisa, irmão, mas o que está acontecendo? Não, pastor, eu quero separar. Pastor, eu quero separar, não tem jeito. Mas, irmão, mas o que está acontecendo? Por que você quer separar? Não tem mais jeito, o problema é em mim. Aí ele não quer tacar o problema na mulher, ele taca o problema nele. Mas ele tacando o problema nele, ele fala da seguinte maneira: olha, o problema está em mim e eu não quero conversar, não quero falar, e isso é muito ruim. A maioria dos homens que tem dificuldade de resolver problemas são homens traumáticos, homens que foram traumatizados, de repente por uma palavra, de repente por um gesto, de repente por alguma coisa que o fez pensar que ele era menor, alguém o desprezou, alguém o menosprezou, alguém colocou ele lá embaixo na situação de masculinidade. E isso é muito ruim. Nós que somos pais, você que é mãe, está me assistindo, vai assistir depois dessa live, preste atenção numa coisa, cuidado com as palavras que você fala para os filhos homens, filhas mulheres também, claro, mas para os filhos homens, porque o enfraquecimento da masculinidade, o enfraquecimento da figura masculina está agravando demais. E esses homens estão crescendo como meninos mimados que sempre aprendeu a mamãe e o papai resolver todos os problemas, e quando casarem não vão saber resolver os problemas, ou quando estão casados não vão saber resolver os problemas. Então hoje, nessa manhã, eu quero falar para você que chegou agora, falando sobre frases que eu ouço: prefiro separar do que resolver o problema, prefiro separar do que ter uma conversa, do que ter um diálogo, do que enfrentar frente a frente e falar e pôr em xeque o que está acontecendo, e falar a realidade, abrir o coração. Porque homens aprenderam de uma maneira nociva e errônea de que se expor é sinal de enfraquecimento. Todo homem que pensa que se expor é sinal de enfraquecimento, na verdade são homens traumatizados também, porque viram em alguma situação da vida homens que se exporam, enfraqueceram e foram ridicularizados. Na sociedade, numa cultura não cristã bíblica, nós aprendemos que o homem ele se torna fraco quando ele se expõe, e a realidade não é essa. Primeiro nós devemos nos expor a Deus. No livro, que lançou ontem, eu estou muito feliz, muito alegre, vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, mostrar aqui a capa do livro, do método Homem Bíblico, manual do Homem Bíblico. Nós lançamos ontem, já começamos um grupo de mentoria ontem, e eu falo sobre essa questão de oração confessional. É a oração primeiro, eu preciso me desmontar diante de Deus. O homem que não consegue se desmontar diante de Deus, ele nunca vai conseguir resolver os seus problemas, porque se ele não tem coragem de falar dos seus próprios problemas, dos desejos que ele sente no seu íntimo para Deus, como é que ele vai conseguir falar para a esposa, para a mãe, para o colega, para o patrão, para o líder, para o pastor, para se abrir? Não tem como. Então, primeira coisa que você precisa notar e aprender: eu preciso me rasgar diante de Deus, eu preciso expor as minhas dificuldades, minhas limitações, meus desejos pecaminosos, meus desejos carnais, os meus desejos cobiçosos, os meus desejos adúlteros diante de Deus. Fala: Deus, eu tenho vontade de fazer isso, me ajuda. Deus, eu estou com a minha mente pensando que não existe isso, que não tem nada a ver, que eu posso fazer, todo mundo está fazendo, me ajuda a entender que não é assim. Quando você se expõe diante de Deus, você está abrindo uma legalidade no mundo espiritual, que você tem capacidade de se resolver com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Você tem que aprender isso. Essa questão, ela é muito séria. Muitos homens que têm dificuldade de falar dos seus problemas, de falar das suas dores, de falar das suas emoções, estão infartando, estão com um nível alto de ansiedade, de pânico, nível alto de depressão, nível alto de angústia, porque vai guardando para si, acumulando, e esse acúmulo, ele é nocivo à sua saúde espiritual, à sua saúde emocional, à sua saúde familiar. Quando você não está bem, homem, tudo que está à sua volta não está bem. Você, minha irmã que está assistindo, quando você não está bem, tudo à sua volta tende a não estar bem. E hoje nós vivemos um aspecto de pessoas assim. Eu converso com pais e alguns adolescentes que se revoltam contra a igreja, se revoltam contra tudo e contra todos. Eles falam: não, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais tomar banho, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais sair, eu não quero mais me relacionar. E aí o que acontece? Eles têm essa tendência de bater o martelo e achar que assim o universo inteiro vai parar por causa da vida deles, mas não querem resolver os seus traumas, não querem resolver os seus problemas. Uma geração Z que acha que resolver problema é igual um clique aqui no celular. Cliquei e abriu a tela das minhas imagens favoritas. Cliquei e abriu a tela daquilo que me satisfaz o coração, a minha carne, traz um falso alívio para a minha alma. A vida espiritual não é assim, a vida real não é assim.
Se você está iludido, pensando que a sua vida vai se resolver por um clique, você está enganado. Se você está iludido, pensando que resolver problema é igual clicar num site que clicou e abriu, não é assim, tem um processo. Eu preciso aprender e ser um homem bíblico que aprende a resolver os problemas, que aprende a sentar e conversar, que aprende a encarar os traumas e desfazer deles. Primeira coisa, anote isso aí, é oração confessional. E para isso eu falo no Manual do Homem Bíblico sobre isso, tem um capítulo sobre orações, tipos de oração que o homem bíblico tem que fazer, tipos de oração que o homem tem que se dedicar a fazer. São orações que guardam o nosso coração, são orações que nos livram da tendência pecaminosa no futuro, são orações que nos dão a vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu preciso aprender isso. Hoje eu estou falando para você que chegou sobre homens que falam essa frase: prefiro me separar do que resolver problema, prefiro me separar do que resolver problema, prefiro sair daquela igreja do que resolver o problema. Nós temos uma tendência, e eu aprendi uma lição uma vez quando eu era mais novo, muito grande, aprendi isso aqui: reino de igreja acontece isso. Existem conversas, nós somos seres humanos. Alguém um dia disse assim para mim: pastor, mas eu achava que na igreja não tinha fofoca, eu achava que na igreja não tinha problema, não tinha inveja, eu achava que na igreja... Irmão, você está achando que você está no céu? Você está achando que você está... Sério mesmo, você está achando que quando você vai para a igreja, você chegou no céu? Que é só gente perfeita, só gente que superou... Não. Igreja é lugar de gente defeituosa, igreja é lugar de gente problemático. Lá vai ter fofoqueiro, vai ter invejoso, vai ter gente que conversa mais do que tudo, vai ter gente que resmunga, vai ter gente murmurão, vai ter gente que fala mal de pastor, vai ter gente que reclama de tudo, vai ter gente que quer ser o pastor, mas não tem capacidade nem para ir nos cultos direito. Vai ter gente para tudo. E isso é normal. Quando a Bíblia fala, irmãos, suportai-vos uns aos outros, você precisa suportar esse tipo de gente mesmo. Aí eu falei para essa pessoa, eu falei: não, irmão, não é assim não. E eu me lembro de uma situação que eu era mais novo, que houve um bafafá da igreja da seguinte maneira, falaram assim: o Kenneth está falando da irmã. E chegaram em mim e falaram: a irmã está falando de você. Aí chegava na casa da irmã: o Kenneth está falando da senhora, o trabalho da senhora. Aí chegava em mim: a irmã está falando do trabalho que você está fazendo na igreja, está ruim, tudo tal. Irmãos, e eu passei para a igreja e assim... Eu comecei a olhar a irmã de um lado diferente. Eu comecei a não cumprimentá-la, ela também começou a me olhar meio assim e tal, aquele olhar meio esquisito. E um dia eu estava saindo de um culto de domingo, ela estava lá no corredor na frente, o Espírito Santo falou no meu coração, bradou no meu coração: vá lá agora e peça perdão para ela. Eu falei: Jesus, eu não, ela que está falando de mim. E o Espírito Santo falou: vá lá e peça perdão para ela. Experiência minha, estou contando uma experiência minha. E aí eu chamei ela e falei: irmã, vem cá, faça um favor, irmã, deixa eu dizer para a senhora, me perdoa. E essa irmã começou a chorar e também me pediu perdão e começou a falar línguas estranhas. Aí o povo veio chegando, que não sabia o que estava acontecendo, me abraçou, começou a chorar e tal, e houve um renovo. Os irmãos que estavam espalhando esse tipo ficaram, eu olhei para a cara de duas que falavam demais da conta, sabe? Olhei para a cara delas e elas olhando assim com um olhar de ira, um olhar de endemoniado. Na verdade eu acho que elas que pegou o demônio, foi o demônio que pegou elas não, mas olhar assim esquisito, sabe, aquele negócio doido. E eu naquele momento vi que a melhor solução para a gente não se adoecer na igreja é sentar, conversar e resolver problema. Existem muitas pessoas que têm traumas, pessoas que saíram da igreja. Eu conheço pessoas afastadas que saíram da igreja porque não quiseram resolver os seus problemas. Estão falando de mim, eu vou sair. Quem está falando de você? Chega lá: irmão, estou sabendo, alguém me falou que está acontecendo isso, estão falando que você está falando. Não, estão falando. Estão falando ou não? Não está, então beleza, está resolvido. Você entendeu? Não é difícil. Quando Jesus fala isso, e eu falo sobre isso também no Manual do Homem Bíblico, sobre a palavra sim, sim, não, não. Essa palavra sim, sim, não, não é muito forte, é muito séria, é muito poderosa. Gente, vou acabando por aqui, mas eu quero falar um pouco sobre essa dádiva de Deus aqui, ó. Aqui vai sair, né, distorcido porque está espelhado, o celular está na minha frente aqui, ó. Manual do Homem Bíblico, gente. O filho nasceu. Pensa, gente, o filho nasceu. Quero louvar a Deus grandemente pela vida da minha esposa. Vou gravar um vídeo mais tarde, vídeo mais produzido, tudo tal, falando um pouco sobre ele, indicando ele, falando um pouco sobre essa questão. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me faz ser um homem bíblico, que é uma mulher sábia, que é uma mulher abençoada, que é uma mulher virtuosa, mãe dos meus filhos, a minha namorada, a minha eterna namorada. Quero louvar a Deus pela vida dela. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor André. O pastor André Macalão fez a revisão do livro todinho, refez muita coisa, me ajudou demais da conta, refez praticamente toda a temática, a instrução comigo, sentou, me orientou, conversou comigo.
me fez entender muita coisa que eu precisava entender e escrever e falar também da necessidade. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Marcos Góes. Ele nem Instagram tem, mas é um camarada que diagramou o livro todinho, fez muita coisa e bênção demais. Pela vida do meu amigão, parceiro William, né? O William me ajudou demais da conta nesse projeto aqui, me incentivando, ajudando com projetos, com ideias, a gente conversando muito. Tem 2 anos que esse sonho aqui hoje se torna realidade. Então eu vou colocar uma foto para vocês aqui, ó. Como que eu fiquei ontem? Parecia que tinha nascido como se diz, tinha nascido o bebê, né? Mas como eu estava alegre, gente. Olha aí, pensa na alegria do homem. Alegre, parecia que tinha nascido um filho. Então, quero compartilhar com vocês essa alegria que saiu o sonho hoje, né, do papel para o papel. É até um paradoxo da vida, mas é um livro que, com certeza, ontem nós começamos um treinamento com homens ali em Marzagão. Começamos ontem, vamos começar mais um aqui em Caldas Novas. Tem mais umas 3 cidades aí que vão fazer também. E é bênção demais da conta. Bênção demais da conta. Louvo a Deus pela vida de vocês. Sempre estão comigo na terça-feira, na quinta-feira aqui. É um projeto que está crescendo, está indo a cada dia mais. Então, ó minha alegria aí. Minha alegria de estar com esse livro aí. E bênção demais da conta. Saiu do forno, gente. Saiu do forno. Então, assim, a gente vai ter agora vídeos. A gente vai ter um curso online agora que a gente está preparando as aulas e tudo mais. Então esse livro aqui é fruto de tudo aquilo que a gente tem feito durante esses 2 anos de live, durante esses 2 anos de treinamento. Obrigado, Deus abençoe vocês, obrigado pelos parabéns aí, toda glória seja ao Senhor, né? Mas é muito bom ver o fruto de uma realização. E ontem eu ganhei o dia, porque o Azaf chegou ontem comigo, né, alegre, a gente foi buscar os livros na gráfica ali do Edivaldo, inclusive o Edivaldo e a Sunamita me ajudaram demais também. Cheguei ontem, o Azaf virou para mim e falou: papai, eu quero ser igual você, eu quero escrever um livro. Gente, eu ganhei o dia, eu ganhei a noite, para mim ganhei tudinho, podia aposentar o livro, mas não vou aposentar não, que deu trabalho para escrever aqui, ó. Deu trabalho, mas foi benção demais. Papai, eu quero ser igual você, eu quero escrever um livro para as crianças. Olha que coisa mais linda, gente. Né? Aquilo que eu falo aqui, aquilo que eu prego aqui, é o que eu tenho tentado viver. Que esse manual do homem bíblico não é simplesmente uma questão teórica, não, é aquilo que eu vivo. Está aqui uma coisa que eu tento viver, que eu busco viver, e que, glória a Deus, ontem chegou, saiu do forno. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua companhia comigo aqui. Me fazem crescer os comentários. Mulheres, esposas falam sempre comigo: pastor, continua, pastor, fala mesmo, pastor, que bênção, meu marido está assistindo, devagarzinho eu estou marcando ele nos arroba aqui, ele está assistindo, está sendo bênção, vai ser bênção. Então, gente, obrigado a vocês, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto, tá bom? Hoje eu falei então sobre essa questão, homens que têm dificuldade de resolver problemas. Se você chegou agora e quiser assistir a live, vai ficar salvo aqui, vai ser bênção demais. Obrigado a todos vocês pelo parabéns, eu amo vocês, que sempre estão comigo aqui, são parceiros, são amigos. Mais tarde vou gravar um vídeo agradecendo, mostrando mais sobre o manual aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Tenha uma ótima quinta na presença do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.